Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho refletir com vocês sobre filhos que acabam querendo agradar os pais, talvez por uma pressão psicológica dos próprios pais, né? Ou seja, bom, pessoal, muitas das vezes os nossos pais fazem escolhas erradas na vida e acaba sobrando para os filhos consertarem essa burrada. Ou seja, eu já vi muitos casos, pessoal, de mãe que não soube escolher um marido, sabe? E acabou se envolvendo com um homem qualquer, com um homem que abandonou ela e os filhos. E isso, pessoal, não por inocência da nossa mãe, sabe? Não porque nossa mãe é uma coitadinha que escolheu um homem que não quis assumir o filho. Mas, às vezes, a qualidade do seu pai não foi das melhores. E sua mãe sabia que a qualidade do seu pai não era das melhores. Às vezes o seu pai era um alcoólatra. Boa noite. Às vezes o seu pai era usuário de drogas. Às vezes o seu pai já havia batido nela em algum momento. Ou então o seu pai provavelmente, talvez não gostava muito de trabalhar, sabe? E encostou nela. E mesmo sabendo de tudo isso, a sua mãe aceitou. A sua mãe quis casar com o seu pai, né? É claro que nós, filhos, não pedimos para nascer, não tem como escolher quem serão nossos pais. E aí hoje você cresceu e sua mãe ou o seu pai pode ser o oposto também, tá, pessoal? Tudo que eu falei aqui referente à mãe escolher um pai errado, vocês também podem analisar aí como sendo o oposto quando seu pai escolheu uma mãe louca, sabe? Louca no sentido de tá nem aí pra nada. Ou então seu pai se casou, né, com uma mulher de má fama, uma mulher alcoólatra, uma mulher, enfim, que também não fez o papel correto de mãe e acabou sobrando pra ele. E aí, pessoal, quando isso acontece, os pais, eles acabam jogando na tua costa a obrigação de consertar isso. Ou seja, a sua mãe se casou com um pai vagabundo. Então, ela escora em você para ser o trabalhador da casa, para ser o provedor da casa. E você fica com esse fardo todo nas suas costas de tapar um buraco que seu pai não cumpriu e também pelas más escolhas que sua mãe teve. Porque, pessoal, eu vejo da seguinte forma: eu acho que nossos pais não são tão inocentes quanto parece. Eu sei que, coitadinha da mãe, escolheu um marido que não assumiu o filho. Só que, pessoal, as pessoas dão sinais o tempo inteiro. Provavelmente o nosso pai, no passado, quando nossa mãe estava namorando com ele, provavelmente ele já dava sinais de que ele era assim. Uma pessoa descompromissada, um cara que talvez não era muito de trabalho, ou então um cara alcoólatra, usuário, agressivo. Só que ela permitiu isso. Ela teve outras opções de casamento, mas não sei que macumba forte foi essa, que ela acabou ficando com ele. E hoje ela sofre as consequências de ter escolhido o seu pai. Hoje ou o seu pai, né, sofre as consequências de ter escolhido alguém como a sua mãe. Não é uma ofensa, pessoal. Eu só quero que vocês reflitam sobre a situação. Porque sim, mesmo sendo pai e mãe nosso, às vezes não são pessoas merecedoras
da nossa admiração. Eu vejo muitos filhos que não admiram os próprios pais, porque sabem que os próprios pais não são flor que se cheira, não são pessoas dignas de valor. É claro que se formos seguir aí tradições religiosas, coisas que o sistema prega, né, que o governo prega, é até uma ofensa falar isso, né? Mas enfim, pessoal, esse canal não é para pessoas que têm mente quadrada, ou seja, para pessoas que são manipuladas pelo sistema. O meu canal é um canal muito realista, muito claro, aonde eu tento mostrar para vocês a verdade, independente se essa verdade vai ser difícil, independente se essa verdade vai doer, entende? Meu canal é muito transparente, então eu sempre trago aqui a verdade dos fatos para vocês. Então, pessoal, é isso. Eu vejo muitos filhos tendo que carregar fardos que não são deles. Eu vejo... Boa noite, bom? Eu vejo muitos filhos tendo que, às vezes, como que eu posso dizer? Às vezes o seu pai, no caso, é uma pessoa que não é provedor, e aí a sua mãe se apoia em você para você ser o provedor da casa. E aí você tem que pagar as contas, você tem que trazer o alimento para dentro de casa, e seu pai às vezes faz a parte dele, às vezes não faz a parte dele, ou às vezes o seu pai nem mora com vocês, né? Tem isso aí também. Então, pessoal, eu vejo muito isso acontecendo. Outro motivo também, eu vejo que muitos pais acabam pressionando os filhos a fazerem uma profissão que eles queriam fazer, mas não puderam fazer. Eu vejo isso também, pessoal, não como uma coisa bonitinha. Nossa, meu filho vai ser o que eu queria ser. Nossa, que lindo. Não, pessoal, isso é uma manipulação. É uma manipulação dos pais querendo que os filhos sejam o que eles querem e não o que você quer. Então eu vejo muitos adolescentes, muitos adultos seguindo profissões que não gostam, que não valorizam, simplesmente para agradar o pai ou a mãe. Então, assim, claramente, pessoal, você vê que o aluno só está estudando aquela faculdade ou aquele curso porque é o que os pais querem. E tem muito disso também. Quando é os pais que pagam a faculdade, também tem essa manipulação, né? Ou seja, já que eu estou pagando, você vai fazer o que eu quero que você faça. Então eu vejo muito disso também. Os próprios pais que vão pagar a faculdade, então se sentem na obrigação de escolher qual curso, qual faculdade o filho também vai estudar. E fica essa manipulação absurda, né? Aí depois o adulto cresce e cresce infeliz, né? Ou então durante o período da faculdade já estuda aquilo de forma triste, sem ânimo, porque está fazendo algo que os pais querem que ele faça e não algo que de fato eles querem fazer. Então, pessoal, essa questão aí do VSM, do carrossel, né, que sempre falamos aqui, isso aconteceu com os nossos pais também. Me desculpem estar falando isso, pessoal, as pessoas mais tradicionalistas, né? Mas às vezes a sua mãe, ela foi pro carrossel. E nesse carrossel, ela passou na mão de muita gente e escolheu o pior, infelizmente. Ou então, o seu pai também foi pro carrossel, né? Só que ele foi pro carrossel e provavelmente não quis uma boa mulher e escolheu uma mulher ruim.
Porque tem isso também, né? Às vezes as pessoas não querem o que é bom. As pessoas querem alguém que mexa com os instintos, né? Às vezes o seu pai conheceu uma mulher honesta, às vezes o seu pai conheceu uma mulher decente, mas faltava alguma coisa. Talvez essa mulher não era boa de cama, entende? Talvez essa mulher não... Enfim, não colocava ele na linha, sabe? Então ele não quis casar com aquela mulher porque ele julgava que aquela mulher ela era sem sal. E aí, provavelmente ele encontrou sua mãe, uma mulher que talvez não fosse uma boa pessoa, uma mulher que talvez não queria nada com nada, uma mulher que talvez foi pro carrossel e teve você e não quis assumir você como filho, e aí você ficou morando com o seu pai sozinho ou criado pela mãe da sua mãe, porque talvez a sua mãe foi uma mulher, como que eu posso dizer, que foi pro carrossel, né? E lá no carrossel ela não tinha hora para chegar em casa, queria estar sempre curtindo festinhas, e aí jogou você na mão da sua avó, e se não fosse a sua avó, sabe lá quem iria cuidar de você. Então, pessoal, vocês entendem que isso já vem de muitos anos atrás? Às vezes falamos sobre carrossel, VSM como uma coisa de agora, mas não, eu vejo que isso já tem desde quando o mundo é mundo. E que hoje pagamos esse preço. Às vezes pagamos esse preço, né? Pagamos esse preço das más escolhas dos nossos pais. Então, a sua mãe escolheu um pai ruim e hoje sobra para você cuidar da casa, bancar a casa, dar casa para sua mãe, porque provavelmente ela casou com um marido que nunca ligou de ter uma casa própria, sabe? E hoje você que tem que dar a casa própria para sua mãe, ou um carro, né, também. E isso, pessoal, não em questão de luxo, tá? Casa própria é o mínimo da sobrevivência, porque é muito ruim você pagar aluguel a vida inteira. E um carro pode ser qualquer carro. Ninguém tá falando aqui que você precisa dar uma Ferrari para sua mãe. Mas um carro que tenha 4 rodas já é o suficiente para que vocês não sofram tanto. Porque qual que é o sentido da vida se for para você sofrer para sempre? Nunca ver evolução, nunca ter conforto na sua vida, né? Apenas trabalhar para ganhar dinheiro e nunca possuir nada, né? Nunca ter nenhum bens materiais. Então, pessoal, eu vejo que hoje muitos filhos acabam tendo que tapar o buraco dos pais. Ou seja, a sua mãe fez escolhas ruins no passado e hoje sobra para você. Ou então, seu pai fez escolhas ruins e não pensou no futuro, né? Não pensou em como seria o futuro dele, fez escolhas ruins e hoje você quem tem que consertar isso, né? Então, pessoal, olha que difícil, né? É bem difícil isso. Eu sei que praticamente ninguém fala sobre isso, né? Em relação aos nossos pais, né? Mas essa é a verdade. Coloca aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Se você concorda com o que eu estou falando ou se você não concorda com o que eu estou falando. E vamos opinar aí para ver os mais variados pontos de vistas, né? Porque o meu canal é democrático, eu aceito opiniões contrárias à minha. Mas fica aí essa reflexão para você compreender um pouco mais sobre o seu passado, né? Porque às vezes algumas coisas acontecem hoje na sua vida e você não entende o porquê que isso está acontecendo. E talvez esse seja o motivo. Escolhas erradas que os seus pais tiveram e hoje sobra para você resolver essas situações.